E aí, galera do Sérios, eu sou o Jorge, professor de Educação Tecnológica, e eu estou aqui com o Henrique e com o Luiz, do Ensino Médio, para a gente falar um pouco sobre tecnologia e educação, que é uma coisa que a gente valoriza muito aqui no Colégio Sérios. Pessoal, o que vocês acham que é a coisa tecnológica que mais tem ajudado vocês nos estudos aqui no colégio? Acho que no Sérios o mais importante foi o acesso à internet e a questão do tablet em todas as aulas. Então, que dá um acesso à informação muito grande que faz muita diferença na hora das aulas. Você não precisa parar o professor no meio da aula para tirar uma dúvida, às vezes uma dúvida mais básica, uma data na aula de história, uma fórmula na aula de física. Você pode fazer a pesquisa, o Google sabe a resposta muito rápido e o professor fica mais como alguém que vai te formar do que alguém que vai te informar só. Então, acho que... É o que vai responder as perguntas que o Google não tem. Sim. A resposta fácil para você, né? Essas perguntas mais complexas. Né? Entendi. E você, Luiz? Bom, eu concordo que seja a internet, a conectividade à internet e os meios, né, para tê-la. Você ter uma Wi-Fi liberada e não ter os dispositivos não serve para muita coisa. Como aqui no Sérios todos nós temos, no ensino médio, temos os iPads, aí a conectividade fica muito melhor e tal, aí a gente pode ter acesso a essas respostas muito mais fácil, mas não apenas as respostas, né? A gente pode ter contato direto com o professor, mandar perguntas, mandar e-mail para os professores para eles responderem depois, uma pergunta mais pessoal, uma pergunta relativa a algum vestibular que você vai fazer, que não é um vestibular que é o foco na aula. Qualquer coisa que não seja um foco específico da aula, mas que você tenha dúvida, você pode falar com o professor. Não apenas depois da aula, mas pelo meio digital. Você pode estar em casa, tirar dúvida. Entendi. Isso é muito interessante que você falou isso. Bom, eu comecei agora no colégio, esse ano, e a gente implantou também o Google Classroom, né? Vocês usam também, eu uso nas minhas aulas. E para mim tem sido muito bom mesmo usar o Google Classroom, porque... eu dou aula para, 232 alunos do Fundamental 2. E com o Google Classroom eu consigo dar atenção para cada um deles. Eu consigo mandar mensagem direcionada, saber como é que cada um está fazendo. Eles podem me mandar dúvidas no privado ou para a turma inteira acompanhar, né? Então, assim, eu tenho 45 minutos de aula por semana. Mas parece que com o Classroom eu consigo ampliar, né? O que eu consigo fazer com aquilo. Eu consigo, como você falou, tirar dúvida, orientar, até... falar de uma coisa que nem é da minha aula, mas aí, melhora o relacionamento, né, de alguma forma, e quando melhora o relacionamento também melhora o ensino, eu acho. Vocês usam o iPad aqui no ensino médio, vocês estavam falando para mim antes sobre os livros didáticos, né, como isso em outros colégios que vocês já tiveram, talvez já usavam livros didáticos no iPad, mas vocês me falaram também que tem alguma coisa diferente do jeito que a gente usa o iPad aqui no Sérios. O que você acha que ajuda mais, assim, no aprendizado com o iPad? Como é que vocês usam o iPad no dia a dia? O iPad, que além dos livros didáticos que a gente tem em versão digital, primeiramente a gente tem a versão física, que para as pessoas que preferem o papel ajuda, mas principalmente o que faz diferente o uso do iPad no Sérios é que a gente usa não só o livro, a gente tem o Google Classroom, como você mesmo falou, que é um acesso muito bom entre os professores e os alunos, ele dá para passar testes, é um meio de comunicação muito eficiente. E o Geek, que é muito bom para estudar, preparar para Enem, para alguns vestibulares, mas até mesmo para estudar, ele tem material de estudo, ele é um estudo direcionado de acordo com as suas dificuldades, então ele facilita também, ele meio que ele te ajuda a saber o que você tem que estudar. Alguns professores também estão usando o Socrative, que é uma plataforma de teste mais rápida, mais interativa, que deixa um pouco mais parecido com um jogo, então deixa um pouco mais divertido também aprender e fazer esse teste. Então acho que essa interação e o uso de vários aplicativos, várias tecnologias diferentes para ajudar em utilizar esse meio digital faz ser melhor o uso da tecnologia no Sérios do que, por exemplo, nas outras escolas que a gente já estudou, que apesar de usar o iPad era estritamente livro digital. Era um substituto para o peso do papel que tinha na nossa mochila, né? É. Entendi. E você falou um pouco do Geek, né? E
A gente está muito feliz de receber o Geek aqui no Ceres, é uma novidade. Eu sou bem fã da ideia por trás dele, né, do aprendizado adaptativo, né? Você consegue testar diferentes habilidades de acordo com o que você está precisando. E para você, Luiz, te ajudou a estudar para as provas? Como é que você está sentindo que é o ganho de você fazer estudar ou se testar com o Geek versus, só fazer os fichamentos, as listas que vocês já estavam acostumados a fazer? Bom, eu acho a mecânica do Geek muito boa, por você ter a resposta de cada questão no momento que você responde ela, e eles terem conseguido... Tem outras plataformas que também te dão essa resposta. Você marca a sua resposta, ele imediatamente já marca ela como errada ou como certa, sem você nem clicar para ir para a próxima. Eles conseguiram resolver isso. Achei sensacional. Mas é uma plataforma muito boa para as avaliações. As aulas que tem no Geek são bem apresentadas, bem estruturadas. O professor explica pausadamente, de uma forma bem didática. Mas, pessoalmente, eu não uso muito o Geek. Mas faço as fichas que os professores passam, resoluções em conjunto que eles usam, principalmente em química, que o Giba passa um documento da prova, logo depois da prova, que é a própria prova, para todos os alunos responderem juntos, é compartilhado com todo mundo. Um responde dúvida do outro, quem acertou a pergunta escreve lá a resposta, os outros escrevem o que eles responderam, e a gente debate por que cada resposta está errada, por que está meio certo, por que poderia estar certa, mas no contexto não estava. Então a gente tem uma interação muito maior e tem as plataformas para suportar o ensino. Então, às vezes a pessoa faltou a aula porque ficou doente ou qualquer que seja o motivo, pode olhar a aula no Geek e pode falar com o professor também no Classroom, que ele responde rapidamente, mesmo estando no fim de semana. Às vezes ele responde um pouco mais demorado, mas responde. Ou também, se ele foi na aula, mas é uma matéria que ele tem mais dificuldade, ele pode ir no Geek, ver a aula, ver pausado, ver uma parte que é mais difícil, volta, vê de novo, faz os exercícios, vê o que ele errou, aí tira dúvida com o professor no Classroom, aí assiste a próxima aula no Geek, e integrando as plataformas para melhorar o aprendizado especificamente para cada aluno. Então é uma plataforma muito boa. E assim, a minha impressão é que ter esse tipo de coisa ajuda a quem está tendo dificuldade reforçar de diferentes formas, e também quem está procurando novos desafios também conseguir ter acesso a isso, não ser só o professor deu uma lista de 10 exercícios, todo mundo vai fazer os mesmos 10 exercícios e acabou, né? Uma coisa que eu achei interessante do que vocês falaram para mim é que dá para ver que cada professor usa a tecnologia de um jeito diferente aqui no Ceres, né? Você falou o caso do Giba, vocês antes falaram no caso do Davi, e cada professor interage e usa as ferramentas que fazem mais sentido para aquela aula. Vocês dois estudaram em outros colégios antes, o Henrique, que é o primeiro ano, o Luiz está aqui desde o ano passado. Qual foi o sentimento que vocês tiveram quando vocês vieram para cá em relação tanto aos professores quanto ao uso de tecnologia? Qual que foi a diferença entre a experiência anterior e o que vocês estão fazendo agora? Bom, na minha escola anterior eu já usava livros digitais, mas não era nem de perto de tão bem utilizado essa ferramenta quanto aqui, porque o livro digital em si, só ele, não faz tanta diferença em relação a um livro físico. O máximo de diferença é o peso. Mas aqui a gente tem, além do livro digital, a gente tem o Classroom, a gente tem o Geek, a gente tem a internet, e a acessibilidade, a conectividade faz muita diferença no uso digital, no uso de tecnologia para aprender. Porque o acesso à informação com a internet é muito diferente. Você realmente consegue ter qualquer informação a qualquer momento, e então você faz muita diferença. Eu senti isso quando eu vim pra cá. Eu conseguia ir muito mais pra frente do que na outra escola. Eu ficava preso à aula, no máximo até o livro que eu tinha, até o final do livro. Aqui, se eu quiser pegar uma questão de Olimpíada e tentar pegar questões mais difíceis da matéria, ou pegar matérias
avançadas, eu consigo fazer isso, eu consigo ir para frente, depois tirar dúvida com o professor, ou em aula, ou em sala de aula, ou até nas ferramentas Google Classroom, por e-mail, que a gente tem um e-mail institucional, então fica uma coisa mais fácil de ter essa conversa com o professor. Então, isso é uma coisa que eu não tinha antes e realmente o Sérios fez uma diferença muito grande para mim. Você, Luiz, o que você acha que mudou em relação ao colégio anterior? Tanto na tecnologia quanto, sei lá, na sua vivência, assim. O que você observava que antes era diferente, agora melhorou, né? Bom, na escola anterior que eu estava, a gente não usava livros digitais, era só os livros normais, físicos. E era o método industrial de ensino. O professor passa a matéria, você anota, lê o livro e só. Você tira dúvida com o professor para algum exercício, mas você só tem os exercícios do livro, ou os exercícios que o professor passou, que são muito restritos à turma, aquele ano, aquela matéria. Então, quando você pega essa matéria, mas o resto da turma ainda não pegou, ou o contrário, você fica muito preso sempre à média da turma. Então, se a turma está na sua frente, você tem que se agilizar muito por fora da escola para acompanhar. E se você está na frente da turma, você tem que ficar repetindo os mesmos exercícios, porque você não tem a oportunidade de pegar novos exercícios. Aqui, com a conectividade toda, assim como o Henrique falou, a gente pode pegar questões de Olimpíadas, questões de competições ao redor do mundo, ou de provas vestibulares, questões de outras escolas, escolas até de outros países, e resolver tirar dúvida com o professor, tirar dúvida com o professor por e-mail, pelo Classroom, por vários meios. A gente pode falar com ele depois da aula, eles estão sempre aí, sempre disponíveis pra gente. Que não é o tipo de escola que acabou a aula, o professor se teletransporta para a sala dos professores, é um lugar proibido que nenhum aluno pode chegar perto. Então aqui a gente tem um contato muito maior com os professores, é muito bom. Tem um papel nessa história do uso de tecnologia, né? Então, o que você acha que ajuda no perfil do professor para ele usar melhor essas tecnologias? Assim? O que você acha que é o diferencial de um professor que usa tecnologia? Eu acho que uma formação, conhecimento das ferramentas que ele pode usar pode fazer muita diferença. O nosso professor de Química, o Giba, ele conhece muito bem o Classroom, ele sabe usar, então ele consegue usufruir muito melhor dessa ferramenta. Mas eu acho que mais que uma formação mesmo, às vezes o professor, se ele estiver entusiasmado, uma vontade de tentar conseguir, tem aluno que pode ajudar ele pode ir atrás. E um professor entusiasmado ajuda os alunos a quererem aprender também. E a gente sabe que as pessoas da geração, quanto mais nova geração, mais interação com a tecnologia tem, então mais facilidade a gente tem de aprender uma coisa nova. Então, às vezes, o professor pode tirar dúvida com o aluno e o aluno tirar dúvida com o professor. Pode ser um processo mútuo de aprendizagem. Claro. Então, eu acho que o entusiasmo e a formação também é importante, mas o entusiasmo em querer saber usar a ferramenta é muito importante para os professores. Você sente isso aqui no Sérios, Luiz? Sim. Aqui os professores, muitos perguntam pra gente como fazer tal tarefa no Google Classroom, no Geek, ou quando eles querem fazer alguma coisa diferente, eles dizem, eu vi que tal outro professor fez um teste diferente, como é que faz? Aí a gente explica pra eles e aí eles fazem um teste que é de alguma forma diferente que ele não tinha feito antes. Mas claro, essa interação com as ferramentas depende muito do professor e também depende também da matéria. Tem algumas matérias que é mais difícil você ter uma interação, é mais difícil você fazer um teste no iPad em matérias de exatas, porque não dá pra você fazer o desenvolvimento da questão no iPad. Tem que fazer ela no caderno, então não dá pra ser o iPad sozinho. Já um teste de história, ele pode ser inteiramente no iPad, porque você pode digitar, voltar, apagar, o desenvolvimento da questão você pode fazer no iPad. Então depende muito da matéria, depende muito do professor e depende muito do aluno querer fazer, que como tudo tem uma parte positiva e uma parte negativa. O aluno pode ser distraído, então depende também do empenho do aluno de fazer o que foi proposto na aula.
Valeu, terceiro A! Uhul! 3A.